Olá meus irmãos e amigos, bem-vindos a mais um vídeo esclarecedor acerca da vinda de Nosso Senhor. Hoje vamos estudar o versículo 36 da série que estamos estudando de Mateus 24. Peço que, como sempre, você esteja com a Bíblia em mãos, a fim de acompanhar a leitura. E nos diz assim: acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Cristo deixou claro aqui que não sabia quando seria a sua vinda. Em nenhum momento Cristo disse que viria quando Jerusalém fosse cercada e destruída. O que ele fez foi deixar sinais da sua vinda e falar de coisas que aconteceriam naquela época específica. É claro, os discípulos pegaram essas declarações, juntaram e interpretaram como sendo um evento a ocorrer naquele primeiro século. Será que eles fizeram errado? Não necessariamente. Isso serviu a um objetivo muito nobre, a fim de aguçar o senso de espera nos discípulos, levando em conta até mesmo acontecimentos que ocorreriam na época deles, para que eles ativassem ainda mais o senso de urgência e o esperassem com muito maior prontidão. Cristo acabou projetando essa atitude de espera e esse senso de prontidão, e esse era de fato o seu objetivo. Embora Cristo nada tivesse dito a respeito de quando voltaria, os discípulos voluntariamente acreditavam que ele viria na época deles. Cristo se utilizou da interpretação de quem quisesse, a fim de que muitos disputassem sobre esse assunto da vinda, pois essa é uma forma bem sábia de se divulgar um assunto, fazer com que pessoas lutem por uma causa, cada um defendendo uma ideia, a fim de que se prevaleça a causa principal, nesse caso aqui, a vinda ou presença de Cristo. Muito embora para que se chegue no denominador você tenha que pensar fora da caixa, analisar todos os parâmetros e os mínimos detalhes de cada declaração que Cristo deixou. O que não se pode fazer jamais é sair fora dessa luta como fazem os preteristas, por simplesmente não compreenderem as palavras que Cristo deixou registradas. Interpretam o que é literal e o que é figura de linguagem literalizam. Fazendo isso, acabam numa contradição muito grande, causando muita confusão a respeito deste assunto. Os poucos que conseguirem compreender que Cristo ainda virá, receberão conhecimento de coisas enigmáticas, coisas essas que os ajudarão a continuarem vigilantes, prontos e na espera do amo. Esse assunto da vida também serve de peneira de refinamento ou pedra de toque, a fim de determinar quem esperará pelo noivo e quem irá desistir. Quem é a noiva de Cristo esperará pelo noivo até o último dia, sem nunca desistir, não importa o que aconteça. Mas quem não tem o espírito da noiva esconderá o seu talento. Muitos cristãos esperaram por Cristo ao longo das eras, mas, independente de os cristãos acertarem ou não a época em que Cristo virá, pois um dia Cristo virá, na época daqueles que o esperam, uma coisa é certa: Cristo deseja que o esperemos. Independente de Cristo vir numa época ou em outra, os cristãos precisam esperá-lo, pois por isso que Cristo falou com eles que poderia vir a qualquer momento, muito embora ele mesmo não soubesse quando viria. O sim pelo não, e por escolher prevenir do que até mesmo não poder remediar, Cristo os alertou e ativou neles o senso de espera e prontidão. Quanto aos acontecimentos profetizados em Jerusalém, para os preteristas, é prova viva de que Cristo veio no ano 70. Para Cristo, por outro lado, era uma incerteza, pois ele mesmo sabia das coisas que aconteceriam a Jerusalém. No entanto, não se apressou a dizer que era o momento da sua vinda e, consequentemente, o fim. Pelo contrário, deixou claro em Mateus 22, versículos 7 ao 10, que sua vinda não poderia jamais ser no ano 70. Mas explico isso a vocês no próximo vídeo. Na realidade, esse texto é a maior prova viva e definitiva de que tudo, ao contrário do que os preteristas afirmam, não ocorreu no ano 70. Diante de tudo isso, Cristo foi cauteloso pelo simples fato de não saber quando seria a sua vinda. Os preteristas, ao contrário, têm mais certeza do que o próprio Cristo, de que aqueles eventos ocorridos eram garantia de que Cristo havia vindo naquele ano. Vejam o meu primeiro vídeo, o segundo vídeo, que vocês entenderão melhor
como Cristo falou em certos versículos de coisas relacionadas àquela época e em outros versículos de coisas relacionadas à sua vinda ainda por ocorrer. Mas talvez você se pergunte por que Deus esconderia essa revelação de Cristo. A resposta é que se Cristo soubesse quando viria, isso dificultaria a ajuda que ele prestaria aos seus discípulos. Ele, por exemplo, não poderia dizer de forma natural e com senso de urgência frases como essa abaixo. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Caso ele soubesse, seria como se ele estivesse escondendo algo dos discípulos, ou soaria como se estivesse brincando com eles. Imagine Cristo dizendo aos discípulos: eu sei que muitos de vocês serão torturados, mas não vou dizer quando eu venho para buscá-los. Ora, se ele sabe, por que se esconde? Por que esconde? Talvez isso soaria como maldade, como brincadeira com os cristãos e, consequentemente, causaria dificuldades para que um cristão se preparasse, aguentasse até mesmo coisas penosas e continuasse na espera. Por outro lado, suas palavras deveriam ter uma conotação de urgência, como se ele viesse naquele tempo mesmo. Do contrário, ninguém se apressaria para esperá-lo. Visto que Cristo não sabia quando viria, ele precisava que seus discípulos se mantivessem na expectativa, pois é melhor se prevenir do que até mesmo não dar tempo de sequer remediar. Para a maioria das pessoas, qualquer exortação quanto a se manter vigilante faria de Cristo um cínico se ele soubesse que sua vinda seria há mais de 2000 anos depois. Por isso, pelo bem de todos, para poupar a Cristo de conjecturas maldosas e preservar a fé e a esperança, o amor e a confiança da congregação, foi melhor Deus esconder esse pormenor da profecia de seu próprio Filho querido. É bom lembrar, meus irmãos, que não servimos a Cristo por uma data. Nossa espera não tem prazo de validade e nem expira. Se Cristo disse que vai voltar, é porque Ele vai voltar para buscar sua igreja. Talvez você se pergunte, então por que Deus, o Pai de Cristo, não revelou a data? E a resposta é simples. Deus é o responsável pela fé. Ele jamais vai dizer quando seu filho virá, a fim de evitar que um monte de egoístas estejam, entre aspas, o esperando para receberem alguma recompensa. Não assim, mas aqueles que o esperam, como mordomos fiéis, cuidam de todos os preparativos para a chegada do ano. Bem, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e aguarde o próximo vídeo. Até mais!